Bem, pessoal, eu quero demonstrar aqui, eu vou detalhar tudo isso aqui, tá no blog post, no texto, mas eu quero demonstrar aqui na prática, e não só falar por cima, né, teoricamente, como você pode usar uma infra baseada, né, o processamento de análise de processo baseada em IA, numa infra sua, local, tá? E como você pode adicionar isso, certo? As suas ferramentas, né, jurídicas, no caso aqui o PJE, certo? Para trabalharem juntas de forma dinâmica, tá? Então eu já apresentei diversos projetos, o MCP Tech Justiça, né, que você pode usar o Cloud Code, o Codex, o Antigraft e analisar os processos a partir daí, certo? Mas essa integração entre o PJE, certo, e a sua infra de IA, ela pode ser muito mais dinâmica ainda, como eu vou demonstrar agora, tá? Então, o que acontece? Você tem aqui o PJE normalmente, aí temos a fila aqui comum, deixa eu ver, uma fila de militar despacho. Você tem uma lista de processos aqui, o PJE agora ficou lento. Então pronto, você percebe aqui, né, o PJE, quem usa já sabe, você tem a lista de processos aqui dessa fila. Percebam, tá? Um íconezinho aqui novo, acessor, certo? Acessor. Isso aqui é o Tech Justiça, acessor virtual, né, do Tech Justiça. É uma extensãozinha que você instala aqui, você faz as configurações para conectar a infra. Eu vou depois demonstrar essa infra, tá? As opções de configuração. O que isso aqui faz? Vocês também já conhecem a extensão aqui gratuita, né, do PJE IA e tal, porque as pessoas já estão usando. O que é legal nisso aqui, tá? Então, tipo, aqui hoje você pode pegar aqui e abrir esse Autos aqui, tá? Normalmente. E você usa aqui a extensão que você já conhece para trabalhar, certo? Você trabalhar aqui, fazer as análises, você cadastrar os seus prompts, você pode gerar minutas, mapa mental, gerenciar prompts, selecionar as peças principais aqui, tá? E trabalhar nesse processo, tá? Isso aqui, aí você tá trabalhando aqui manualmente nesse processo, dentro, beleza. Mas aí quando entra, certo, a questão da estrutura. Você trabalha aqui manualmente, mas você quer fazer um trabalho paralelo, né? Então, é para isso que existe essa, esse ícone aqui do assessor, tá? Então, você, por exemplo, eu quero, perceba aqui que já tem aqui, ó, uns ícones aqui embaixo, que são os documentos, as entregas, tá? Você vai entender já mais ou menos o que é isso aqui. Então, eu vou pegar esse processo aqui, ó, eu vou clicar aqui no assessor e vou, certo, transmitir uma ideia. Tem uma tarefa aqui padrão já, tá? Geralmente é o que a gente faz, né, inicialmente, mas você pode pedir que, se você já conheceu o processo, já pode pedir para ele fazer uma busca específica dentro daquele processo, despachar uma decisão, tudo isso baseado em modelos, certo, em skills, tá? Que você pode configurar na sua infra, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então eu vou atribuir aqui, ó, essa tarefa. Atribuir o assessor. Tarefa atribuída, certo? Já fica aqui rodando, aí você pode continuar aqui trabalhando. Quando esse assessor terminar, ele vai ter aqui o relatório, tem esse botãozinho aqui, você clica e você vai receber, certo? Um relatório totalmente aqui, ó, formatado, tá? Que vai formar de base para você despachar ou sentenciar, fazer o que quiser. Você pode já pedir também uma sentença. E esses modelos, certo, do DocX, eles são gerados a partir dos seus modelos, onde você vai ser configurado. Mas, Marcos, onde é que isso aqui está rodando, certo? Está rodando na infra, certo? Isso aqui está rodando na infra. Uma infra que, tipo, não é só simplesmente um prompt, certo? Não é simplesmente um prompt com IA, mas, na verdade, um loop que usa um MCP por debaixo dos panos, que ele vai, certo, fazer uma análise do processo, vai definir as tarefas, né, que ele vai executar, e depois vai abrir uma sessão no loop, no famoso loop, na engenharia de loop, um loop, uma sessão para cada tarefa, ou um lote de tarefas, de forma muito ativa, como se fosse um assessor extremamente eficiente. E eu até julgo até que mais eficiente, tá? Porque não é simplesmente uma chamada a uma API, pronto. E não é simplesmente também uma chamada a um agente. Aqui você tem um loop. Literalmente, você tem um loop que vai. O primeiro loop, a primeira sessão, vai ler o processo, entender do que se trata o processo, depois vai definir as tarefas, depois vai ter um loop para cada tarefa. Por isso aqui, essas análises aqui demoram um pouco mais, certo, do que as outras análises comuns. Eu já apresentei o teste de justiça alta em outras situações, mas eu não apresentei essa integração com o PJE, tá? Então aqui, ó, ele vai começar a criar o caso, aquela coisa toda, vai definir as tarefas e vai trabalhar. E vai fazer uma análise assim com a precisão e o resultado no final é um docx. E esse docx, ele vai aparecer aqui quando tiver terminado. Enquanto isso, você pode usar aqui sua extensão ou qualquer outro serviço de IA que você use e vai trabalhando. Então é assim que eu imagino, certo? A infraestrutura de IA aplicada no judiciário, certo? Então, aqui você já viu que tem, esses aqui já tem 2 relatórios que eu tinha pedido, esse aqui só tem um, tá? Então é basicamente isso. Aí quando ele trabalha aqui, pronto. Mas Marcos, você afirmou que ele vai usar nossos modelos e tudo. Onde é Pois é, essa infraestrutura aqui, ela só funciona aqui no Tec Justiça do Ceará, no Tribunal de Justiça do Ceará, primeiro grau de Ocara, tá? É porque foi eu que configurei para ser assim. Aí tem a etapa aqui de configurações. Você pode configurar os agentes que você precisa.
você configura o MCP, que no caso aqui é o MCP do PJE, que dá a capacidade, certo, para o agente ele listar os processos, identificar quais são os documentos que tem que ler, e de forma muito mais dinâmica e precisa, seguindo de forma criteriosa, certo, o roteiro que você definiu. E ainda forçado de forma determinística pelo um looping, né? Que vai definir. Daqui a pouco ele começa a fazer as tarefas, aí eu mostro. Aí tem as skills que você orienta. Aí sim o DocX, para geração de DocX, geração de expedientes, modelos de decisões cíveis, a prescrição penal, tá? Que eu uso bastante aqui na minha unidade. Então, tudo isso aqui é baseado em modelos que eu uso aqui dentro da minha unidade. Então você tem uma infraestrutura, certo? Que você configura e você conecta o PJE, tá? De forma muito simples a essa infraestrutura. Aqui, ó, já percebeu? Aqui ele já pegou, já preparou para responder aquela atividade que eu atribuí, ó. Ele preparou três tarefas, certo? Confirmar a identificação das partes e objeto, analisar a situação processual e redigir. Ele que definiu de forma dinâmica essas tarefas que tem que fazer. Aí agora ele vai abrir uma nova sessão, tá? Para fazer essas verificações. Tudo isso aqui auditável. Isso que é o mais interessante, auditável, tá? É, vamos aguardar aqui concluir para a gente ver isso aqui, ó. Ver isso aqui se transformar em um relatório, certo? DocX. Enquanto isso, eu posso vir aqui, ó. Vou pegar aqui um outro processo. Eu posso vir aqui e vou vir aqui, ó. E despachar. Despachar. Gere o expediente apropriado, seja uma decisão ou um despacho, tá? Um rascunho, uma minuta, tá? Baseado no status atual do processo e fundamentado no que você achar pertinente. Cria aqui, eu vou atribuir ao assessor. Atribuindo ao assessor, você voltar aqui, ó. Aí pronto, já tem a nova tarefa. Aí aqui tem o formato por lista também, ó. Você pode minimizar isso aqui, ó, tá? E tem um formato de Kanban que eu prefiro, ok? Aí tem também a opção, tá? A opção de envio por lote. Você pode pegar aquela lista lá de processos separados e enviar aqui, tá? E você já... Aí, o detalhe é que você pode trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia, tá? Você pode trabalhar de madrugada e tudo. Quando você voltar no dia seguinte, você tem já os relatórios prontos. Aí você se agiliza, tá? Você tem essa atividade básica, né? De primeira ordem, tá? Aí você lê os relatórios e você já tem uma orientação melhor, você consegue fazer uma triagem melhor dos seus processos. Essa é a ideia, tá, dessa ferramenta. Então aqui ele está na tarefa 1, vamos aguardar aqui, tá? Eu vou voltar aqui, tá aqui. Quando ele terminar, certo? A gente volta. Aí voltando aqui, certo? Está muito próximo, tá? Da conclusão da atividade. Vou clicar aqui para ver os detalhes, ó. Perceba que ele já marcou as 3 tarefas como concluída. E pronto. Tarefa final aqui concluída, já saiu daqui. E se a gente voltar aqui no PJE, vamos ter agora disponível, tá? O relatório para baixar. Aí você baixa e teremos aqui um relatório bem formatado, tá? Fazendo referência aos IDs, tudo bem direitinho, tá? De forma precisa, como um grande assessor faria, tá? Então é basicamente essa ideia de infra de IA, certo? Que eu imagino, essa integração da aplicação com uma infra de IA, que no caso aqui o Tech Justiça. Aquela outra que a gente pediu aqui também está em processamento, já determinou aqui as tarefas, dessa vez aqui foi 4, tá? E é isso o funcionamento, tá bom?
tudo isso usando um loop, tá? E técnicas avançadas, né? De engenharia de contexto, engenharia de loop, e usando o SDK da Anthropic, que é o modelo hoje, o Hasnes mais poderoso que tem, tá? E detalhe, usando, tá, a subscrição, que é a assinatura do cloud. Então, eu até fiz aqui um benchmark, cara, duas, talvez até uma, duas assinaturas do cloud, tá? De $200 resolve a vida, certo? De uma comarca, assim, no caso que eu testei, né? De Okara, que tem um pouco mais aí de quase 2.000 processos. Então, é barato, a tecnologia já existe, é basicamente só aplicar de forma inteligente. Então, eu vou agora publicar o blog post com mais detalhes, como tudo funciona, porque, voltando a lembrar, não é simplesmente pegar os textos, colocar no prompt e enviar. Não, isso aqui, certo, é gerenciamento de contexto, tem um Haskell que eu coloco debaixo dos panos. Tem um loop, certo, que divide as coisas em tarefas. Aí tem uma seção do cloud com contexto limpo para cada tarefa. Tem um grupo de agentes, né, que fazem desafios de análise, entendeu? Então, a tarefa que você solicitar será feita com maestria, como se fosse um assessor extremamente experiente profissional seguindo exatamente suas metodologias. Como? Através tudo de parâmetros, tudo configurado via skills, MCPs e etc. Tá bom? Então espero que você tenha entendido essa ideia, tá? Se você gostou aqui desse artigo, por favor, compartilhe a ideia, tá? E lembre-se que a extensão, tá? Essa extensão aqui, ó, do já é gratuita, tá? Você pode usar à vontade. Você configura aqui o seu Gemini, API, o Anthropic, e você tem recursos aqui bem interessantes que vão te ajudar a analisar um processo de forma manual. Aqui não, aqui é autônoma, certo? O assessor, o servidor, basicamente vai só clicar aqui nesse botãozinho aqui e atribuir qualquer tarefa, certo? A esse assessor virtual que roda aqui numa infraestrutura totalmente configurada e personalizada. Essa é a ideia.